Bom dia, queridos. Nós estamos aqui em casa, eu, a minha esposa, tomando café da manhã e a nossa cachorra. Se ouvir uns gritos aí, ó, é a Malu, cadê a Malu? Tá aqui embaixo, reclamando de fome e querendo comer. Eu quero deixar aqui uma palavra para o Dia das Mães, nesse domingo, dia 10 de maio, e dia 9 de maio, perdão, 9 ou 10? 9, não sei, é 9 de maio hoje, amanhã é 10, não, 10 de maio. E sobre 3 sinais de uma mãe que é acima da média. Nós olhamos assim a importância que a mãe tem, além de gerar um filho, é lógico, ela cuida, ela orienta. Então a palavra nos mostra aqui 3 sinais, pelo menos 3 sinais aqui de uma mãe verdadeira, de uma mãe real. E o primeiro sinal é que a mãe verdadeira, ela ama seus filhos. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, dos versos 24 até o 27. Eu quero ler com você aqui, quando Salomão é ungido rei, colocado como rei de Israel, ele faz um pedido para Deus, e todo mundo já sabe disso. Ele pede sabedoria a Deus, e Deus lhe dá sabedoria. E o primeiro caso que ele tem que enfrentar, encarar, é exatamente o caso de 2 mulheres que lutam pelos seus filhos. Uma tem seu filho morto, recém-nascido, e a outra tem um filho vivo. E a que tinha o filho morto, ela então passa a requerer, ela faz a substituição, ela troca o filho morto pelo filho vivo da sua amiga, e então ela passa a requerer, e de repente as duas começam a brigar pelo filho vivo. A mãe verdadeira e a suposta mãe, que na verdade é uma ladra de criança. Então, a partir do verso 24, diz a palavra de Deus assim: disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei. E aí há um parênteses aqui nesse versículo que diz assim: porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, Senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja ele dividido. Porém o rei disse: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Então o primeiro sinal que a gente observa aqui é que a mãe ama os seus filhos, independente daquilo que eles são. A mãe luta e procura preservar a sua vida e corrigi-lo naquilo que é necessário. Todos os dias a gente, é lógico, que entende aí e vê mães super protetoras. A Bíblia ensina a corrigir. Então, como mãe, você deve corrigir seu filho. Mãe, não poupe a correção. Seja justa sempre naquilo que tiver que ser feito. Amém? Segunda questão aí: a mãe ama seu esposo. Está lá no livro de Ruth. Gostaria que você fosse para lá um pouquinho. Josué, Juízes, Ruth. No capítulo de número 1 do livro de Ruth, há uma história, há uma fome muito grande em Israel. E então conta a história de uma família que saiu daquele lugar. O verso 1 diz assim, Ruth, capítulo de número 1, verso de número 1. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E o verso de número 5 conta
outra tragicidade na vida dessa mulher. Diz assim: morreram também ambos os seus filhos Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Uma verdadeira mãe, esposa, ama o seu esposo. Ela luta por ele, caminha com ele, anda com ele. Ela seguiu o seu marido para estar junto dele. E o que me chama muito a atenção nesse texto era o tipo de aliança que eles tinham entre si como família. A gente observa e conhece a história de Ruth, que quando Noemi sai com seu marido e eles vão para aquela terra de Moabe, eles ficam lá, seu marido morre, ela perde o sustento da sua casa e passa a depender de seus filhos. Logo, ela perde também os seus filhos e ela não tem mais para onde recorrer. Então, nesse exato momento, entra em cena aquilo que a gente chama de aliança, aquilo que a gente observa na vida dessa mulher, que é a postura dela de honrar o seu esposo. Ela caminhou, ela andou com ele, viveu com ele todo o tempo da sua vida, e ela deixou como herança isso para suas filhas, para suas noras, a fidelidade ao Senhor. A aliança de Ruth com seu esposo, o amor que ela tinha por ele é o mesmo amor que Jesus tinha pela igreja. É o amor que uma mãe tem pelo seu filho, é o amor que uma mãe tem pelo seu marido, pela sua casa, pela sua família. Então, primeiro sinal, a mãe, ela ama seus filhos. Segundo, a mãe ama seu esposo. Terceiro, e o mais importante de todos eles, a verdadeira mãe ama a Deus acima de todas as coisas. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5. Primeira Timóteo 1:5. Segunda Timóteo 1:5. Perdão. Diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em você. A verdadeira mãe, a mãe que ama a Deus acima de todas as coisas, ela ensina o caminho correto aos seus filhos. Ela equipa seus filhos para toda e qualquer situação e circunstância. A mãe verdadeira que ama a Deus acima de tudo, ela compreende o seu chamado. E o seu maior chamado, o seu maior legado, não é apenas ser mãe e gerar filhos, mas é instruí-lo no caminho do Senhor. Os nossos agradecimentos a todas as mães que vão assistir esse vídeo, simples, pequeno, mas objetivo, é por tudo aquilo que vocês fizeram por nós, seus filhos. Há mães na igreja que são mães espirituais, geradora de filhos em oração. Eu tenho mães assim, minha esposa tem, nós temos. Eu digo que nós somos felizes por termos várias mães na nossa vida. Eu ainda tenho minha mãe, minha esposa tem a mãe dela, que para mim é a minha segunda mãe, e temos as nossas mães espirituais, aquelas que nas madrugadas oram pela gente, intercedem pela gente e lutam pela gente em oração. São elas que nos mantêm em pé. E nosso maior agradecimento é a todas as mães que assistirem esse vídeo. Honre tua mãe, filho. Honre teu filho, mãe. E que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Amado Deus, todas as mães que assistirem esse vídeo, que estiverem assistindo esse vídeo, nós pedimos que sejam abençoadas. Que esses 3 sinais, amar seus filhos, amar seu esposo, aquelas que os têm, e amar a Deus sobre todas as coisas, que sejam uma realidade na vida de cada uma dessas mães. Que o teu Espírito Santo as fortaleça, as conduza. Nos dias da dificuldade, o Senhor seja
o auxílio. Amém. Nos dias da alegria, o Senhor também seja o auxílio. Amém. Nos dias de dor, o Senhor seja aquele que sustenta, Pai, no sofrimento e que cura toda dor. Nós abençoamos essas mães e declaramos sobre a vida delas paz, prosperidade e alegria. Amém. Em nome de Jesus. E que elas continuem sendo, na verdade, abençoadas em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Esse é o nosso agradecimento a você, mamãe, em nome de Jesus. Deus te abençoe.